ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 20 de março de 2017. Tá ligado na 93? Que benção! Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. São 11h06. Fabiane Valadão, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Debate 93 de hoje, tudo bem? Tudo bem, JR, bom dia, debatedores e ouvintes. Maravilha, o nosso ouvinte participa sempre durante o nosso programa de hoje com as suas opiniões, mandando as suas opiniões por escrito aqui no nosso WhatsApp e também gravando o seu áudio, mandando a sua mensagem, o testemunho da importância, do impacto e da relevância do Debate 93 na vida de cada um deles. Como é que faz o nosso ouvinte para participar, Fabi? Então, JR, ouvinte, grava o seu áudio bem curtinho, num lugar bem silencioso para o 96803-8319. Vamos agora à nossa pesquisa 93 de hoje, com a participação especialíssima aqui no nosso estúdio também, da nossa Vanese Rodrigues. Vanese, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Hoje a pesquisa quer saber, você conhece algum homem que não gosta de trabalhar e vive encostado na esposa? Pelo amor de Deus, esse que é o verdadeiro encosto, minha gente. Daqui a pouquinho quero ter a sua participação. 96803-8319, 96803-8319 é o WhatsApp aqui da nossa 93 FM. Bom dia, amados, a paz do Senhor. Meu nome é Charla. Eu moro aqui no Amazonas, né, no estado do Amazonas, na cidade de Humaitá. E todos os dias eu acompanho a Rádio 93 FM há muitos anos, há mais de 10 anos. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês. As palavras, através do debate, sempre vêm de acordo ao meu coração. E não foram poucas as vezes que eu já chorei. Estou trabalhando aqui, Deus está ministrando no meu coração através da vida de vocês. Eu sou grata a Deus por essa rádio, tá? Saiba que tem um amazonense aqui que ama muito vocês. Beijos. Deus Fica abençoe. Charla, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, minha irmãzinha. Alô, Amazonas, ô povo de Deus, olha aí, gente, é uma bênção, não é? Fala comigo aqui. Fala pra mim, ouvinte amado, você se depara com uma realidade como essa. A gente está em todo o Brasil, no mundo inteiro, e as pessoas podem acompanhar de cada lugar, tendo a sua experiência pessoal com o Senhor. Nosso Deus é o mesmo e essa ação é poderosa, generosa. A cada dia que passa eu vejo que Deus arrebenta meu, né, minha gente? Olha aí, olha aí, olha aí. Canta aí, André Afonso, olha aí, ó. Lá no céu ele quis afrontar com Jeová. Jeová o expulsou pra nunca mais voltar. E falou que ele veio pra roubar e matar. Olha aí, minha gente, esse é o nosso Debate 93. Outro é o pai da mentira. E ele... Debate 93 com J.R. Vargas. Minha gente, olha aí, vou te contar, o Hemorrio vai oferecer a vacinação contra a febre amarela para quem passar pela triagem para doar sangue. A pessoa vai lá, se passar na triagem for apta para doar sangue, ela vai receber a imunização, vai doar sangue e depois vai receber a imunização. Se a pessoa for lá e ela se cadastrar, se organizar e eventualmente ela não for apta, ainda assim ela receberá a imunização, claro, dentro do limite máximo que eles têm lá. Qual é o objetivo? O objetivo é que provavelmente a tendência é essa, com a imunização das pessoas, o banco de sangue do Hemorrio caia. Por que caia? Porque a pessoa que é vacinada contra a febre amarela precisa ficar pelo menos 4 semanas sem doar sangue. Exatamente por conta disso, o Hemorrio faz uma campanha. Eu pergunto a você que acompanha a gente aqui, você já doou sangue alguma vez, ouvinte? Conta pra mim, já doou sangue alguma vez? Doaria somente para receber a vacina? Conhece alguém que precisou de doação de sangue? Você entende que doação de sangue é um exercício de amor ao próximo, portanto, um dos reflexos do cristianismo?
Que pensa você sobre esse assunto, ouvinte amado? E a Operação Carne Fraca, hein, meu Deus do céu, essa operação, pelo amor de Deus, foi mais um duro golpe na população brasileira. Discutimos esse assunto na última sexta-feira aqui nas redes e ruas. As conversas foram da indignação até as piadas. Como se sabe, quem deveria fiscalizar concedia certificados, segundo a Polícia Federal, por dinheiro, por lotes de carnes, por asinhas de frango e outros presentes, minha gente. Toda essa operação só foi possível porque um fiscal afastado, após tentar cumprir o seu trabalho, isto é, fiscalizar, ele denunciou. A versão dele foi corroborada por outros funcionários e várias ações investigativas. Qual foi a sua reação diante dessa operação da Polícia Federal? Se pudesse dizer algo ao fiscal que denunciou, o que você diria? Você faria, se estivesse no lugar dele, a mesma coisa? Em Lucas capítulo 8, versículo 17 está escrito: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Esse texto, na sua opinião, se aplica a esse assunto, ouvinte amado? Quero ver a sua palavra sobre esse tema também. Ouvinte contando aqui, JR, eu sou casado há mais de 10 anos, sabe? Sempre tive problemas com meu marido em relação ao emprego. Ele passa mais tempo desempregado que trabalhando. Há pouco menos de um ano ele se converteu. Eu visto algumas mudanças, sabe? Mudanças nele. Porém, com relação a trabalho, tudo continua na mesma. Ele passa o tempo todo na internet, segundo ele, enviando o currículo, mas nada acontece. Como suportar essa situação que se arrasta por tantos anos? Como enfrentar o desemprego do meu marido com paciência? Pergunta nosso ouvinte. Qual é a atitude correta de um chefe de família diante do desemprego? Qual a atitude correta para a esposa e também para os filhos de alguém que está vivendo exatamente essa história? Sua opinião com a gente aqui no nosso Debate 93 é agora. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bom dia, pastor Paulo Albuquerque, da Igreja Batista Memorial em Duque de Caxias. Bom tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. A nossa ouvinte relata a história dela em relação ao marido. A gente sabe que há muitos esposos que estão desempregados porque o desemprego está pesado aí. Mas a linha de raciocínio dela não é a via do marido que está desempregado porque está havendo um desemprego. É o marido que está desempregado porque não está querendo arrumar emprego. Como é que o senhor lida com esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, bom dia, povo que está nos ouvindo. Uma alegria voltar a essa mesa e participar desse debate que sempre traz luz, iluminação, entendimento. JR, lendo o texto, quando ela coloca entre vírgulas, segundo ele, né, já levanta uma situação de suspeição. Ela já pressupõe, ou pelo menos o texto nos dá a entender, que a credibilidade desse marido já está começando a entrar efetivamente em baixa. E no finalzinho do texto há uma pergunta, eu sublinhei várias questões aqui, mas a pergunta é: qual é a atitude correta de um chefe de família diante do desemprego? Qual a atitude correta para a esposa e filhos de alguém assim? JR, eu entendo que a primeira atitude correta para o homem, para um chefe de família, é saber fazer a diferença entre emprego e trabalho. Emprego e trabalho. Eu realizei um trabalho nesse final de semana na favela do Jacarezinho, passei manhã, andei 10 quilômetros dentro da favela, e no final do trabalho encontrei um irmão e falou assim: eu quero levar o senhor onde o senhor quiser aqui. Você conhece o lugar? Ele: conheço. Eu trabalho aqui há 32 anos. Vendendo panelas, vendendo cobertores e agora recentemente vendendo cesta básica. Eu trabalho há 32 anos. Há 32 anos esse homem casou, teve filhas, educou a filha, levou a filha para a faculdade, casou a filha e continua trabalhando. E durante um bom tempo trabalhando sem pagar a sua autonomia, sem pagar o seu INSS. Então essa é uma diferença entre emprego e trabalho. São coisas completamente diferentes. A maioria pensa que é a mesma coisa. Nós temos um mito na nossa sociedade do trabalho com a carteira assinada. Eu sempre digo para os homens, isso é um mito. Você pode ter um trabalho seu, rentável, honesto e ser o seu próprio patrão. Então acho que a primeira questão é saber diferenciar essa questão de emprego e trabalho. Emprego nós não temos, não, mas trabalho nós temos muito para quem quer trabalhar. Pastor Rodrigo Lourenço, supervisor regional Rio da União das Igrejas de Nova Vida, muito bom dia
Seja bem-vindo. O senhor concorda com o pastor Paulo? Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores, os amados ouvintes que nos acompanham nesse debate tão relevante. Eu concordo, sim. Eu apenas quero incrementar ou adendar, né? Essa questão de que o marido tem uma função precípua dentro de casa. A própria Bíblia nos coloca em Gênesis capítulo 3, quando ocorreu a entrada do pecado, Deus foi muito claro quando disse assim: do suor do teu rosto tu comerás. Então, ele tem a função primaz de ser, teoricamente, o provedor. Obviamente, nós temos numa fase da vida atual, a mulher ocupou o seu espaço no mercado de trabalho, contudo, o homem tem uma missão dentro da sua casa, que é, obviamente, prover. Agora, ela já sabia disso antes de casar. E aí eu aponto, por que ela sabia? Porque ela está dizendo que sempre teve problema com ele desde quando casou. Está casada há quase 10 anos ou há mais de 10 anos. E a grande questão é, a escolha que se faz para um casamento, ela tem que ser feita com muita consciência e com muita relevância para depois não se arrepender. Pastor Edson de Assis, da Assembleia de Deus em Maria Paula, Niterói. Bom dia, pastor. O senhor seja muito bem-vindo mais uma vez. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia aos demais debatedores e a todos aqueles que nos assistem hoje. Olha só, JR, já foi falado aqui, né? É papel do homem ser o mantenedor, tá? A Bíblia deixa isso bem claro, quando fala lá em Efésios, é Paulo dizendo que o homem, o marido, cabe a ele cuidar da sua esposa. O cuidar aqui é a manutenção. A esposa, ela pode ajudar, ela pode colaborar, né? E principalmente nesse momento atual que nós vivemos da nossa sociedade, que muitas das vezes ela ganha até mais, pode ganhar mais, isso não tem problema nenhum, mas cabe ao homem a responsabilidade da manutenção do lar, tá? Quando ele não assim faz, ele está cometendo um pecado contra a sua família, né? A gente tem que entender que quando nós não cumprimos nossos papéis, tá? Nós pecamos contra a nossa família. Mas aqui, a esposa vai colocar que ele tem 1 ano de convertido. E é outro ponto que eu quero pegar, né? A conversão, ela é um processo. Eu não estou querendo aqui desculpar este homem, não. Eu não estou querendo aqui colocar ele, ser o advogado dele. Mas 1 ano de conversão, a conversão é um processo. Há 10 anos que ela está casada com ele, há 10 anos que ele tem essa dificuldade. Eu acho que nesse momento é hora dela, de repente, procurar o seu pastor, pedir para orientá-lo, conversar, tá? É hora dela procurar conselheiros na sua igreja, a fim de ajudá-lo a sair dessa posição, que é uma posição do velho homem. Porque o homem de Deus, ele tem que ser trabalhador, e porque assim Deus o fez. Pastora Valéria Alves é a nossa menina da mesa de hoje, pastora da Igreja Batista Nova Filadélfia Rosa de Saron, em Madureira. Pastora, propositalmente eu deixei a irmã para a última palavra dessa primeira rodada, porque a perspectiva das meninas é uma perspectiva diferente. E eu não sei se a irmã concorda com o que foi dito aqui anteriormente, ou eventualmente se os pastores aqui, que são homens, estão assim mais leves com o esposo aqui da nossa ouvinte. O que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia e bem-vinda. A paz do Senhor, JR, a paz do Senhor, os amados ouvintes, bom dia. É uma bênção estar aqui junto, vendo esse debate tão maravilhoso, já começando assim com esse tema, né, que abrange casamento, que abrange uma esposa que está aqui em situação de desespero, de não saber esperar. Mas quando eu olho para esse marido aqui, para essa história que nos foi dada, para esse relato, eu fico olhando aqui que ela diz que ele se converteu há 1 ano e ela fica esperando uma atitude. E eu vejo que uma atitude de um homem que tem que cuidar de uma esposa não tem que ser porque ele se converteu. Isso é atitude de esposo. Convertido ou não, ele tem que manter a casa, ajudar a casa, né? E se ele está desempregado há tanto tempo, há 10 anos, ela vê esse problema dentro do casamento, ela, como o debatedor já disse aqui,
ela tinha que ter conhecido ele antes de casar, né? Vendo a sua atitude, se era um homem que gostava de trabalho ou não, com quem ela estava casando. Talvez ela não observou isso. E uma coisa que me chama a atenção, ele passa o dia inteiro no telefone e na internet. Quem é que está bancando ele? Quem é que está bancando a internet dele, bancando o telefone dele? Talvez ele esteja 10 anos sem trabalhar, porque alguém banca ele. Ele está satisfeito com o que ele está vivendo e trazendo uma insatisfação para a esposa. O senhor acha que tem que acabar com o milho? Tem que acabar, tem que cortar a internet dele. Para acabar a pipoca? É, tem que acabar. O ouvinte nosso aqui dizendo que JR é o seguinte, eu conheço quem vive encostado na esposa, mas fala baixinho. Vou atender aqui o ouvinte. Essa pessoa é meu irmão, JR. Ele vive desempregado. Ele vive enrolando, dizendo que vai começar a trabalhar tal dia, mas nunca começa. E é telefone novo. Olha o milho aí. É telefone novo, roupas novas, sapatos novos, mas serviço que é bom nada. Literalmente na aba da esposa, diz aqui o nosso ouvinte. Posso pontuar? Pode, pastor. Bem, o pastor Paulo começou falando aqui sobre a questão de se não tem emprego, tem trabalho. Então, ainda que a pessoa não consiga arrumar emprego, vai capinar um terreno. Vai fazer alguma coisa. Só que esse homem, ele denota com todas as propriedades que ele é um preguiçoso. Que ele não se levanta para fazer nada. Porque eu tenho um exemplo dentro da minha casa, o meu próprio pai nunca trabalhou de carteira assinada. Se trabalhou, foi no começo da sua vida, sempre foi pedreiro. E eu me orgulho em falar isso, que ele nos criou com isso, com muita dignidade. Quando não tinha emprego para meu pai, não aparecia obra para fazer, ele ia para dentro da própria casa, capinava o terreno do vizinho, mas nunca ficou dentro de casa de perna cruzada, esperando a banda passar e comendo a pipoca com milho lá. E obviamente tem que cortar o milho para acabar a pipoca. Aqui o ouvinte dizendo, JR, é o seguinte, eu conheço uma pessoa assim, JR. A minha irmã trabalha enquanto o marido dela fica em casa fazendo o que o peixe faz. Nada. Ele nada bem, o camarada aqui, porque nada 3 vezes. E quando ele trabalha, ele não quer ajudar em nada, mais um nada aqui. E ela não pode falar nada, mais um nada aqui, que ele se ofende. JR, olha só, 2 Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Eu concordo com vocês aqui. Eita. Se o camarada não quer trabalhar, meu irmão, corte a internet. Era só o milho, agora até a comida. Corte tudo. Corte tudo. Deixa ele buscar. Pastor Paulo, só para pontuar, nós estamos falando de quem pode ter um trabalho ou um emprego e corre disso, não daquela pessoa que está batalhando, está em busca que o mercado está difícil, tudo já foi pontuado aqui. Eventualmente uma pessoa pode não ter a saúde e a disposição para ter algumas atitudes que poderiam ser excelentes. Então tem que ter a gente tem que ter uma perspectiva de que de fato isso é uma coisa, e agora o que nós estamos discutindo, por isso eu disse isso no começo, é a pessoa que pode, mas não procura, porque se procurar pode dar um azar de achar um emprego, entendeu? Então ele pode falar, rapaz, eu dei um azar hoje, saí para procurar emprego e achei. JR, eu penso, e isso já é uma tese comprovada, de que, lamentavelmente, o gênero masculino, na atualidade, o homem, ele sofre de uma imaturidade crônica. O homem contemporâneo, o homem atual, eu estou falando em tese, em linhas gerais, ele é imaturo, ele é infantilizado. Por vários motivos, e um dos motivos por exemplo, eu também sou dessa geração de que via o pai trabalhando. Meu pai também era pedreiro, e eu levantava às 4 horas da manhã para fechar a porta para o meu pai ir para o trabalho. E nos dias de quartas-feiras, eu fechava a porta, trocava de roupa e ia para a feira vender limão. No meu primeiro ano de seminário, meu primeiro semestre de seminário, para não pagar, porque não podia pagar e a igreja não podia pagar, eu vendia picolé na praia e no trem. Eu não ia tirar dinheiro da minha mãe, então, naquela época, já viúva. Então, hoje você percebe, até um livro que chama, o nome do livro é Encurtando a Adolescência,
porque ela vai falar hoje que, sobretudo o gênero masculino, a adolescência dele está ampliada. Ela começa muito mais cedo, mas termina muito mais tarde. O cara com 30 anos é um adolescente, está em casa jogando videogame, está em casa brincando, e ele tem uma maturidade biológica, fisiológica, para procriar, para ter vida sexual ativa, mas não tem uma maturidade emocional e espiritual para ser um homem. Então, hoje nós temos na sociedade, de um modo geral, uma característica muito... A gente vê isso nas nossas igrejas. A gente vê isso. A minha geração tinha... Até porque, JR, nós perdemos aquilo que a gente chama de rituais, abre aspas, de passagens. Na minha época se dizia assim, tem que servir o exército para aprender a ser homem. Existiam vários rituais. As mulheres ainda têm alguns rituais, né, de passagem, sobretudo o biológico, que até o homem, quando fazia 18 anos, recebia a chave da casa, né? Recebia a chave da casa. O pai dava a chave da casa para ele. Tirar a carteira de motorista. Ele ia tendo assim experiências graduais que iam levando ele a estágios de maturidade. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei de ser menino. O que Paulo está dizendo é que existem etapas do ciclo de vida de uma pessoa que precisam ser vividas, mas lamentavelmente, inclusive nas nossas igrejas, nós vemos membros, homens, casados, com filhos, mas infantis e imaturos. JR, eu vejo, sabe o que ela pergunta assim: como eu devo enfrentar o desemprego do meu marido? Seria bom ela sentar com ele, conversar com ele o seguinte: bem, você não está trabalhando, você passa o dia inteiro aí na internet dizendo que manda currículo, então vamos dividir tarefa do lar? Tá, eu vou trabalhar, eu vou cuidar, já que você não está trazendo suprimento para dentro de casa, vamos dividir as tarefas, vem me ajudar. Vamos colaborar, porque parece que o homem fica sentado o dia inteiro, ou deitado, mexendo no celular. E ela desconfia dele. Ela está desconfiada. Ela está desconfiada. Mas agora, bota ele para trabalhar dentro de casa. Se ela chegasse e dissesse para ele, você está mandando e-mail? Estou mandando e-mail. Então você manda com cópia para mim. Exatamente. Me copia. Me copia aí. Pode ser oculto, mas me copia aí que eu quero ver para quem. E copia o seu pastor para ele orar. Mas colocar ele para trabalhar não é desonroso, ajudar dentro de casa. Ele vai colaborar. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar tão pesado dentro de casa ele ficar fazendo tantas coisas que ele vai preferir arrumar um emprego. Sim. Quando a irmã fala me ajudar dentro de casa, eu lembro da minha esposa. Eu às vezes brinco com a minha esposa, vou te ajudar a lavar a louça. Ela ajudar uma coisa nenhuma. Você vai lavar também. A frase era outra. É por aí. Ajudar coisa, é como se ela fosse a única responsável. Porque se colaborar dentro de casa, ele vai querer arrumar um emprego, porque o trabalho de dentro de casa precisa dele também. Aqui contando, JR, na minha família tem um deitão, JR, ele não gosta de trabalho, a desculpa dele é que ele é doente, porém nunca vi ele doente, ele bebe, adora um churrasco, não sei agora, né? Adora um churrasco, a esposa dele acorda todos os dias às 5 da manhã para trabalhar, ele não tira nem a própria comida da panela para comer, come e dorme o dia inteiro. Mas como tem gente encostada, hein, gente? Agora, JR, eu só frisar novamente o que eu falei no início. Para os jovens que estão nos ouvindo, a escolha pré-casamento é algo muito importante. Depois, não chore. E outra coisa, casou, ela está casada com ele aqui agora. Ela tem que se posicionar. Porque se ela também não se posiciona, se ela só fica, você não trabalha, a mulher tem os seus meios de se posicionar. Eu não vou aqui elencar nenhum tipo de meio para não ser influenciador nesse sentido, mas ela pode se posicionar dentro de casa, porque ela é casada com ele. Então, ou uma boa conversa, ou leva, pastor, esse homem aqui não quer trabalhar. Exatamente, agora tem um líder espiritual. Exatamente, ele tá num processo de conversão, que também eu acho que ele vai... Mas essa coisa do começo aí que o senhor falou, pastor Rodrigo, olha só, um ouvinte dizendo, minha cunhada conheceu um namorado pela internet, aí veja bem, pagou a passagem dele para ele vir morar com ela, ok? O senhor falou do começo aí, então no começo dos trabalhos, entendeu? Sim. Ela pagou a passagem dele, né? Não estamos nem entrando no mérito do morar junto, a pessoa está relatando um caso de alguém que não é cristão, então está contando o caso. Bom, JR, o cara não gosta de trabalhar, ela que sustenta a casa, quando arruma emprego, logo ele pede as contas e fala que, 2 pontos, não nasceu para ter compromisso com trabalho. Ponto. Olha bem, que frase, hein?
Ele dorme, come e palita os dentes o dia todo. Que é isso? Eu tô imaginando o cara vendo... No sofá. Vendo novela à tarde. Todas elas. Vendo novela, aquele... novela mexicana, aquele palitão, né? Palitão no dente e tal. Você imagina bem que a história que a nossa ouvinte descreve não ajuda nem com os afazeres da casa. Ela disse que assim mesmo ele é um bom marido. Ai, tá merecendo, isso né? que eu ia colocar. Ela tá recebendo o que precisa, né? Atitude de reforço. O que as mulheres têm que parar e pensar se elas não estão reforçando os seus maridos a terem essas atitudes. Exato. Como que um homem, né, que nada faz, palita o dente o dia inteiro, não gosta de compromisso, ela diz que é um bom marido. É bom marido em quê? Então, o grande problema é quando nós reforçamos o mau comportamento da outra pessoa. Né? Tomamos atitudes em que colabora, a pessoa está acomodada, a vida está boa para ela, né? Ela não tem que pegar trânsito, não tem que suar, não tem que fazer nada. Então, é um comportamento que as mulheres também têm que despertar para isso. Pastor Edson, eu só queria acrescentar o seguinte: a vida a dois é uma vida de comum acordo, correto? Se a mulher gosta que o marido fique em casa o dia inteiro e ela trabalhe, obviamente, biblicamente falando, eu não concordo. Mas se a mulher acha que eles são felizes, assim? São felizes, assim, eu particularmente... Não é ela que está reclamando, exatamente. Né? Ela está gostando. Tudo bem. Ela está gostando. Alguém está observando. É problema dela com ele. Rotina de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exatamente. Assim, biblicamente falando, eu acho complexo, porque o homem tem uma missão. Se bem que no tempo de hoje o negócio está muito complexo, mas eu acho que se ela não agora lida, vai trazer prejuízo para a família, para os filhos, eu acho, é um efeito cascata. Um pai acomodado, ver um pai. Qual é o exemplo de pai, né? O filho vai crescer vendo o pai deitado palitando os dentes. Qual é o exemplo do filho? Que menino que vai ser criado dentro de casa assim desse jeito? Pastor, eu já penso que o que nós estamos vendo, esses casos que estão sendo pontuados aí, já são reflexos de uma ausência de uma figura masculina presente, de uma figura masculina posicionada como talvez provedor. A mãe trabalhou e deixou o filho dentro de casa, criou, bancou a avó. Então, ele vai casar, vai querer a mesma coisa. O modo de operar desse sujeito, o modo comportamental dele é de ser subsidiado por alguém, por uma avó, por uma tia. É um comportamento repetitivo. Exatamente. Aí vem alguém e reproduz esse comportamento e reforça, como colocou aqui o pastor muito bem, reforçado, e isso vai se perpetuando. E isso, JR, debatedores, isso tem uma reverberação enorme, porque se você for parar para ver as crianças que estão nas ruas usando droga, há uma disfuncionalidade dentro da família. Não falo de família desestrutural, não. Falo de família disfuncional, onde aqueles deveriam desenvolver alguma função, como pai, como provedor, não estão presentes, não estão ali. Que não é uma referência. Exatamente. Então, isso reverbera não só no casamento, mas vai reverberar nos filhos e, consequentemente, na sociedade. É impressionante quando a gente vai lendo aqui, são vários os relatos. Mas são vários os relatos. Como tem gente que conhece ou convive com alguém que é um deitão. Essa palavra é legal, né? Deitão, né? Não é legal? Mas tem esposa aí reclamando? Ou só alguém tem que esposa, várias esposas. E tem uma aqui que ela pulou fora antes. JR, eu conheci um rapaz que veio visitar a minha igreja, né? Aí ele se interessou por mim e tal. Ele tá desempregado, né? Aí eu fui pedir para uns amigos conhecidos para arrumar emprego para ele. Olha que tática interessante. Sabe o que ele fez, JR? Ele rejeitou todas as 3 oportunidades que apareceram. Todas as 3 oportunidades que apareceram, ele rejeitou. Eu mandei logo para ele, vai ter com a formiga, preguiçoso. E mandei ele embora da minha vida. Diz aqui uma querida ouvinte muito brava, mas eficiente, resolveu. Se livrou. Ia ter que trabalhar para 2. Meu Agora, Deus JR, fala, meu querido. Eu posso deixar uma pergunta aqui, até para esquentar um pouco mais. Olha aí. Olha só. Olha aí. E aí? Casou, tá lá 10 anos, né? Não suporta mais, não aguenta mais. É motivo para se separar? Olha aí. Eu acho que não. Eu enquanto pastor defendo, obviamente, a manutenção do casamento, guardando as suas devidas proporções. A gente tem alguns casos que são escusos,
Mas um caso como esse, por exemplo, eu não defendo uma separação. Eu acho que existem guerras que não se vencem com as mãos, se vencem com os joelhos. Se ela for fazer a parte dela em confrontá-lo e não está resolvendo, vá para o joelho também. A oração, ela move a mão de Deus no sentido que se precisar. Eu acredito no poder da oração também nesse sentido. Eu não acho, uma posição minha, diante da pergunta do senhor, que não é um motivo para separação. É uma posição eu entendo da mesma forma. Eu acho que se ele é um servo de Deus, ele é um convertido, né, ele deve ser alvo de um acompanhamento pastoral. Sim. E o casal, se possível, alvo de uma terapia conjugal, para que as funções conjugais sejam reenquadradas. Eles revisitem os seus modelos de família e aí essas funções conjugais sejam reenquadradas à luz da palavra de Deus. Eu vejo assim, não deve separar, mas também se esse homem continuar sem trabalhar, sem prover para dentro de casa, essa mulher vai sustentar esse homem até quando? Até quando ela vai sustentar ele? Se ele não cuida da família, se ele não cuida dos seus, ele age pior do que o incrédulo, que diz a palavra do Senhor assim. Então, até quando ela vai sustentar esse homem dentro de casa e manter na internet? O que ela tem que fazer? Corta essa internet, tira o celular dele, finge que quebrou, cai no chão, joga, pisa em cima, bota pra lá, fala pra ele, ó, compra um milheiro de tijolo, vamos construir um muro, vamos construir um kitnet, é você que vai fazer, bota pra ele fazer alguma coisa. Se ele não fizer, chega lá no pastor, fala com o pastor dela, ou então fala para ele, ó, você vai ter que tomar uma atitude agora, eu não vou mais sustentar você, não dá mais, porque até quando essa mulher vai ficar sustentando esse homem? Então, muito bem. Pastor Rodrigo diz, tem que orar. Pastor Paulo diz, tem que orar e tem que ter uma terapia. Intervenção pastoral. Intervenção pastoral. A pastora diz, tem que orar, tem que ter terapia, intervenção pastoral, mas tem um limite. Tem. Ok? Tô certo aqui? Tá. Então, pastor, o senhor que fez a pergunta, o senhor já entreguei a bola pro senhor aí. Tá certo, olha só. Aí. Vamos lá, 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então a gente tem que ver, isso daí é um pecado contra a família. O camarada não é um simples comportamento. Ele, em um procedimento desse, se não houver mudança, ele está negando a própria fé. Tá? Pastor, essa palavra é uma palavra direcionada a pastor. Né? É uma palavra para pastor. Diz assim, para o pastor, ele tem que cuidar da sua casa, tá? E cuidar da igreja. Então o pastor, ele recebe essa palavra, ele tem que ensinar também os seus membros, os homens, a lá reunião lá, e ver quem não está trabalhando, quem trabalha, como que é. Também tem que ter esse cuidado, essa dinâmica, perfeito. né? Essa dinâmica. Porque hoje em dia tem meninos dentro da igreja que no trabalho não fazem nada. A menina está lá fazendo uma faculdade, fazendo curso, e vem perguntar, posso namorar ele? Posso casar com ele? Se sou eu, chego e falo, ó, ele não quer nada com a vida. Tá aqui louva, tá aqui faz, mas não quer nada com a vida. Você vai querer? Se eu fosse você, esperava e orava ao Senhor. Então, até dentro da igreja, o pastor tem que direcionar tanto as meninas e tanto os meninos, e os homens casados também, a arrumar emprego. Vê lá, nós vemos lá quem está desempregado. Essa semana mesmo eu mandei alguns links, né? E vê aí, você está desempregado, faça assim a sua inscrição, porque é difícil. Olha só, é Provérbio 24:27. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, antes que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo que pode ganhar a vida. Então, e aí, pastor, separa ou não separa? É do homem. Eu acredito, eu estou com a pastora aqui, eu acho que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. A gente não pode querer que as nossas irmãs sejam Amélia a vida inteira. Tudo tem um limite. Eu acho que não manter a família, é um maltrato com a família. Então, eu tô com o pastor quando diz, ó, vai procurar ajuda, vai procurar orientação, vai fazer um discipulado, vai fazer uma terapia. Agora, se tudo feito não der certo, meu irmão, não dá para a mulher estar trabalhando o dia inteiro e o camarada está na internet, dentro de casa, à toa, de perna pro ar. Essa mulher também tem que viver, ela quer ser mulher.
Pastores, eu volto assim, usando aqui a palavra dos 2 colegas, a palavra limite. A minha pergunta é: quem coloca o limite? E como pastor, eu acho que o nosso limite, as nossas fronteiras, devem ser pautadas na palavra. E a palavra de Deus, ela é contra o divórcio. Eu penso nisso. Até porque hoje em dia o casamento está tão banalizado, qualquer motivo se separa. Exato, qualquer pastor. motivo se dissolve porque uma dissolução de uma família, ela vai trazer muito mais malefícios do que uma manutenção de um casamento nesse cunho, que ela obviamente vai sofrer, mas foi uma escolha dela. Ela escolheu casar com um cara preguiçoso. Uma escolha dela. Por isso que eu falo, a escolha é muito determinante. Agora, vai pro joelho, né, pastor? Vai pro joelho. Vai pro joelho. Pastor, mas nós não estamos defendendo o divórcio. Não, nós estamos defendendo o limite. Porque se ela para também de trabalhar e para de pagar a luz, a água, para de fazer compra, quem é que vai ficar dentro dessa casa? Sim. Qual o casamento que vai ficar de pé? Quem é que vai ficar? Sim. Se ela para também, porque tem alguém provendo. Deve ser ela ou então alguém da família. E ela pega e fala: tu não quer trabalhar? Então também não vou trabalhar, sento junto contigo. O casamento vai ficar de pé? Eu acho que a postura melhor é buscar ajuda pastoral. Pelo jeito, aqui 1 ano ele está na igreja, não mudou. Sim, é quase ele não mudou. É um neófito. Deixa eu ver se eu entendi. É um neófito, Deixa eu ver se eu entendi. Faça todo o possível para reverter esse quadro, para impedir que haja o divórcio. O que eu estou entendendo que o pastor Paulo está falando é a terapia, a intervenção ministerial. Faça tudo o possível. E o que a pastora e o pastor Edson estão dizendo é o seguinte: olha, e depois que fizer isso tudo, se identificar que na verdade a pessoa não quer. O pastor Rodrigo está dizendo assim: mas ela deveria ter visto isso antes. A gente deveria ter visto um monte de coisa antes. Mas muitas vezes a pessoa não consegue ver tudo antes. E durante o tempo, às vezes a pessoa piora ou se transforma. Então, como é que lida com isso? Deixa eu ver se eu entendi. Pastor Rodrigo está dizendo o seguinte: olha, Independente Futebol Clube, ora e fica. Você tomou uma decisão, assuma o ônus, porque você já ficou com bônus. Pelo menos uns 10 dias deve ter ficado com bônus. O pastor Paulo está dizendo o seguinte: olha, você tem que orar, você tem que procurar ajuda terapêutica e ajuda pastoral. Ele está dizendo que isso vai resolver, porque quando afirma isso. Estou entendendo que a pastora Valéria e o pastor Edson estão dizendo o seguinte: olha, já orou, já fez atendimento, já fez intervenção, mas algumas pessoas não vão mudar, ou não querem mudar, ou não permitem que haja mudança. Então, nesses casos, se eu entendi bem, se eu estou entendendo errado, vocês podem falar. Nesses casos, a pessoa teria aí sim a possibilidade de abrir mão do relacionamento. Para contrariar essa ideia, que eu já vi que é isso mesmo, que vocês estão me olhando assim, um cara estão dizendo que é isso mesmo, né? É isso mesmo, pastor Edson? Por aí. É por aí, pastor Valéria? Por aí. O que acontece? O pastor Rodrigo, no começo da palavra dele, dizem que existem situações permitidas pela Bíblia para o divórcio. E em nenhuma delas está separar porque o marido não trabalha. Exatamente. É isso, pastor Rodrigo? Então, bom, agora já interpretei todo mundo. Volta a bola para vocês aí. JR, quando eu falei em terapia, eu vou dizer eu tenho vou citar apenas 2 experiências de maneira breve. Primeiro, quando você faz a terapia e aquele elemento, terapia ou aconselhamento pastoral sério, porque nós temos aconselhamento pastoral bíblico que é tão eficaz ou mais que muitas terapias. O elemento que não quer a mudança, ele se auto-expurga do processo. O elemento que não quer mudar, ele sai do processo. E aí, nesse caso, ele tem o livre-arbítrio de sair. Então, foi ele quem saiu, não foi ela que se separou, não. Né? Foi ele quem saiu. Então, eu vejo muito. Essa é uma experiência. O senhor entenderia, pastor, que neste caso, quando ele sai, essa expressão que o senhor está utilizando, ele ainda está em casa. Sim. Ok? Quando a gente fala de abandono do lar, você está falando de uma pessoa que sai de casa. A ideia do abandono. Sim. Mas neste caso, na sua interpretação, pastor Paulo, quando uma pessoa se desconecta do sustento da casa, dos cuidados da casa, quando ela se desconecta desse tratamento, desse cuidado que aí está, na sua opinião, é um abandono? Em muitos não momentos... do lar físico, mas do lar, marido, mulher?
consequentemente ele abandona fisicamente também. Então aí entra no que o pastor Rodrigo. Ele não aguenta a pressão. Agora, essa é uma experiência que as pessoas que não querem a mudança, se elas forem levadas para um tratamento, elas se auto-expurgam. Vai mostrar. Vai revelar. Entendi. Vai revelar. Uma outra característica é a seguinte: a minha experiência como pastor e como alguém que acompanha casais, isso eu vejo me vem à mente face de pessoas que, se pudessem voltar atrás na separação que fizeram, voltariam. Mas já é tarde. Já é tarde. Já houve uma família reconstituída, já veio filhos de outro casamento, mas se pudesse voltar atrás. Então, tomar uma decisão extemporaneamente nunca é bom. Pastor Edson. JR, olha só. Eu acredito na terapia. Eu sou terapeuta de casais também. Acredito no aconselhamento pastoral, afinal sou pastor. E acredito muito mais na oração, né? No entanto, eu tenho que ver o seguinte: Deus só vai mudar, ou a terapia só vai mudar a partir do momento que o sujeito, ele reconhece que ele precisa de uma mudança e ele quer esta mudança. A partir do momento que ele acha que a vida dele está tranquila, boa demais, é confortável, tá? E que ele acha que ele não tem que mudar em nada, porque ele nasceu assim, porque ele é assim, porque ela se casou com ele, ele já era assim, e se quiser continuar, ele terá que ser assim. Essa mulher tem que tomar atitudes. Porque, olha só, ao meu ver, talvez um pai desse, dentro de casa, ele prejudique mais os seus filhos do que fora. Porque o filho acorda, o pai está dormindo. Como que uma mãe vai dizer para o filho, vai acordar cedo para estudar, você tem que ser alguém, você tem que ter uma profissão? Como que vai dizer? Eu só não concordo com uma frase que o senhor colocou, se eu me permita falar, que Deus só faz se a pessoa... Eu não concordo muito com isso, porque meu pai era um alcoólatra. Meu pai nunca quis ser cristão. Mas a minha mãe orou tão intensamente que um dia meu pai estava dentro da sala de casa, eu tinha 7 anos de idade, fomos para uma igreja, ela estava fazendo uma campanha em prol da libertação dele, ele não queria de forma nenhuma. E ele disse que quando a gente chegou em casa, ele ameaçou minha mãe: se você for para a igreja, você não volta mais para casa. Ela foi, quando nós voltamos, ele estava na sala, eu nunca vi meu pai chorar. Em 2 situações, essa e quando eu fui servir a Marinha, um tempo atrás. Ele levantou do sofá e falou assim: eu estava aqui sentado, uma luz entrou por essa porta, me atingiu, um filme passou na minha vida, e a partir de hoje eu quero servir esse Jesus que você serve. Eu quero. Então, mas aí houve uma intervenção divina, pastor. Houve uma intervenção, e ele aceitou essa intervenção. Mas houve uma intervenção, porque Deus vai intervir. Deus vai intervir. Mas se ele não quisesse, se a luz entrasse e ele falasse: tu não entra mais dentro de casa. Mas a gente está partindo do pressuposto. A gente está partindo do pressuposto que o sujeito aqui não irá querer. A gente está condenando o sujeito. E o texto diz que ele já está em processo de mudança. O texto. A Bíblia. Ela diz que já viu algumas mudanças nele. Exatamente. Então o texto está colocando que ele está em processo. Nós temos que tomar cuidado para não condenar. Para concluir aqui, vamos só encaminhar da seguinte forma, aqui, se vocês estiverem de acordo, né? Está claro aqui que nós temos a distinção clara com pessoas que estão procurando trabalho ou emprego e não estão conseguindo. Está claro aqui a distinção também com pessoas que eventualmente têm algum tipo de enfermidade e não podem se submeter a algum tipo de trabalho ou algum tipo de emprego. Isso está claro, ok, ouvinte? Estamos excluindo isso, que essa é uma realidade. O assunto aqui é quando a pessoa pode, mas ela não quer. Ela encosta, ela deita, ela inventa história, entendeu? Ela finge que não sei o quê. Então, palitando, o palitinho. É essa estrutura que aí está. O pastor Edson perguntou: nesse caso, a pessoa tem a possibilidade de divorciar ou não tem? E aí a discussão se ampliou aqui para essa via. Pelo que eu entendi, nós temos aqui a oração, nós temos a intervenção pastoral, a terapia de casais, nós temos aqui um limite a ser imposto, e parece que a partir disso, se não houver condição, se não houver possibilidade alguma, tendo percorrido todas as instâncias, talvez essa seja uma alternativa. Mas não é a alternativa primeira. Não pode ser a primeira coisa que a pessoa dá na cabeça dela. Não é o que correto? É isso?
Não é o que desejamos. Não é? Muito bem. Palavra, quer falar, pastora? Não. Não, tá claro. A senhora me olhou com quem estava dizendo assim, eu queria falar só uma coisinha. Não. Você já tá, pelo jeito, se ele continuar assim, ela banca ele até o final da vida dele e fica com o marido em casa. Muito bem. Então tá aí a palavra de cada um sobre esse assunto, as palavras dos queridos sobre esse tema. Vale uma reflexão para quem está fazendo a sua escolha e vale a reflexão para quem está vivendo isso. E atenção, você que é homem, que hoje, não por acaso, você está aí ouvindo a gente e pensando, claro que esse assunto não é para mim. Mas com o passar do tempo, você começou a perceber que algumas histórias de outras pessoas se parecem com a sua. Veja o quanto as outras pessoas podem estar enxergando você e o empenho que deve ser feito para que uma resposta seja oferecida nesses termos que aí estão. Fica uma reflexão, o carinho e a certeza de que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E juntos com Ele, vamos vencer. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Faltam apenas 9 minutos para o meio-dia. Demos corda aqui, porque esse assunto realmente é de interesse do nosso ouvinte. A gente vai acompanhando aqui a participação deles. Nós vamos aqui entrar no tema aqui, que envolve aqui a doação de sangue, mas não vamos nos aprofundar nela, mas queria encorajar você a doar sangue. Nós já fizemos aqui na 93 várias campanhas e foram campanhas muito especiais. Eu participei de uma delas, inclusive, e vi várias pessoas ao longo desse tempo doando sangue. Eu acho que se na sua igreja aí você fizer tiver um grupo na sua igreja que as pessoas possam doar o sangue de 3 em 3 meses, as mesmas, né? Ou pessoas diferentes que possam doar o sangue a cada mês ou a cada 2 meses, os bancos de sangue dos hospitais, quem sabe próximos à igreja. Vai ser um testemunho muito interessante. Olha, a nossa igreja está aqui nesse bairro tem um hospital que tem um banco de sangue, nós vamos doar sangue nesse hospital. Não vamos precisar ter uma campanha de uma pessoa que precisa disso. Talvez esta seja uma ação muito simples e muito básica, mas ela produzirá resultados muito especiais na comunidade hospitalar, que vai ver que a sua igreja está desenvolvendo isso, e também será uma coisa que afetará a sua igreja inteira. E às vezes é uma ideia que surge de um membro da igreja, está ouvindo a gente agora, propõe isso lá, e essa ideia surge e as pessoas começam a desenvolvê-la. E é uma oportunidade muito especial da gente fazer a diferença na vida dos outros. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. A Operação Carne Fraca foi um duro golpe, ou mais um duro golpe na população brasileira, né? Nas redes e ruas, as conversas foram da indignação às piadas, os memes são fantásticos, né? Como se sabe, quem deveria fiscalizar concedia certificados, segundo a Polícia Federal, por dinheiro. E são pessoas corajosas, que além do dinheiro, elas queriam também lotes de carne e asinhas de frango, que eles sabiam. Eles autorizavam aquelas misturas todas, diziam que estava correto, ou seja, eles comiam daquilo que eles autorizavam. Olha que absurdo é esse aí. E outros presentinhos, né? Toda essa operação só foi possível porque um fiscal afastado, após tentar cumprir o seu trabalho, isto é, fiscalizar, ele denunciou. A versão dele foi corroborada por outros funcionários e várias ações investigativas. Qual foi sua reação diante dessa operação da Polícia Federal? Se pudesse dizer algo ao fiscal que denunciou, o que você diria? Você faria, se estivesse no lugar dele, a mesma coisa? O texto de Lucas 8:17, esse texto se aplica a esse assunto, né? Não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Que pensa você, ouvinte, que pensam os nossos debatedores? O que diria esse cidadão que fez a denúncia? Eu me lembrei de Epafrodito, quando Paulo em Filipenses diz à igreja para recebê-lo, e o apóstolo Paulo diz: honrai e recebeis entre vós homens como estes. Nós precisamos de homens assim, homens de honra, homens que tenham coragem de denunciar e de falar a verdade. Então eu tiro o chapéu? Pode tirar o chapéu. Posso, né? Eu tiro o chapéu para ele. Posso tirar o chapéu para esse cidadão e dizer que ele fez um bem enorme à população brasileira. E que vergonha, que papelão, né? Papelão. Que papelão que a gente está vendo aí. E o povo brasileiro sofrendo cada vez mais. Eu diria para ele o seguinte:
meu amigo, você é um herói nacional. Exatamente. Você merece uma estátua, você merece medalha, você merece um churrasco. Um churrasco. Que não seja desta empresa. E eu acho, queridos, que apesar do momento que nós estamos vivendo, é um momento de corrupção, um momento de insegurança e tudo mais, até para você fazer uma denúncia dessa, não é algo fácil, não. Esse homem, por certo, ele mexeu com muita gente é poderosa, né? A vida dele não será a mesma. Possivelmente ele corre um sério risco de ter que se mudar, de não frequentar mais os mesmos lugares. A gente tem que pesar tudo isso. Mas, no entanto, nós precisamos de homens verdadeiros, de homens sinceros. A nossa sociedade precisa de homens assim, e eu acho que, nesse momento, o Brasil deveria abraçar esse homem como um exemplo nacional e para que outros possam tê-lo como referencial. Eu dou parabéns para ele de estar se expondo, né? Ele está enfrentando tudo por essa nação, porque, como o pastor aqui disse, está enfrentando homens aí poderosos, empresas aí gigantescas, né? Coisas que nós nem conhecemos tanto. Ele expôs a sua própria vida para poder trazer aquilo ali que ele averigou, que ele viu que estava errado, essa podridão, né? Essa coisa tão horrível que estão fazendo com a alimentação. Não é alimentação só daquilo que a gente compra, mas daquilo que entra dentro de uma escola, dentro de hospitais, né? Trazendo dano à saúde do brasileiro, dano também aquilo que está sendo vendido fora do país. Ele está de parabéns e que o governo possa aguardar a vida desse homem, olhar pela vida desse homem. A minha reação foi uma reação de profunda revolta, porque na verdade, o que foi revelado é o que é a sociedade hoje no conjunto da obra. Ela está degradada, ela em todas as esferas, ou em quase todas as esferas, corrupta e perversa. A corrupção já corroeu os pilares, e isso que nós estamos vendo é apenas a ponta de um iceberg. Muitas outras coisas poderão surgir ao longo do tempo. Com relação ao fiscal, eu acredito que o texto de Lucas 8 se aplica à vida dele, porque a verdade estava nele, e quando a verdade está em alguém, ela não tem como ser escondida. Ele colocou para fora aquilo que é a essência dele. A essência dele não estava contaminada com as carnes. A essência dele se manteve pura, e por ser pura, ele colocou à tona aquilo que era a verdade. Então, meus parabéns. Poucos são as pessoas que não se dobraram diante de Baal, e esse aqui é um deles que falou a verdade. Ouvinte contando, acho que esse fiscal agiu de forma corretíssima. Eu trabalhava em uma empresa e vi alguns erros que o gestor cometia. Eu fiz a minha denúncia, por causa disso, eu perdi o meu emprego. O gerente continua naquela empresa, mas Deus tem me sustentado e tem me honrado. Amém. Sintetiza aqui essa ouvinte a ideia de muitos outros sobre esse tema. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Vamos à nossa pesquisa 93, Vanese. JR, a pesquisa perguntou hoje, você conhece algum homem que não gosta de trabalhar e vive encostado na esposa? 89% dos nossos ouvintes dizem que conhecem, sim, e 11% não. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastora Valéria Alves, obrigado, Deus abençoe sempre, irmã. Obrigado, eu quero já deixar aqui meu abraço, meu carinho a toda a igreja Batista Nova Filadélfia Rosa de Saron, né? A Marcele que me pediu aquele beijo Vinícius também, a todos os meus filhos, né? E quero também agradecer a Deus pelo esposo que o Senhor me deu, um homem que está sempre do meu lado, trabalhador, conheci ele, servi no exército, né? E um homem que se esforça, está ali junto comigo, junto com a família. Eu agradeço a Deus por isso, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Paulo, um abraço, querido. Um abraço, JR, debatedores, obrigado pela oportunidade. Quero mandar um abraço para a Igreja Batista Memorial, Duque de Caxias, corpo de diáconos, líderes daquela igreja. Um abraço para minha família, embora esposa e filha estejam lá do outro lado do planeta. Quero registrar o meu carinho, meu abraço pela minha família. Maravilha. Pastor Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço, quero mandar um abraço a todos os irmãos da Igreja Nova Vida, da UNV Rio, e dizer que nós vamos ter um congresso agora, quinta e sexta-feira de liderança, quinta, sexta e sábado, lá em Itaguaí, o Summit, lá em Itaguaí, quinta, sexta, 19 horas, e sábado, de 9 às
17 horas. Um grande abraço. Pastor Edson, obrigado, um abraço, irmão. Abraço, querido. Eu também quero aqui deixar um beijão para toda a membresia da Assembleia de Deus de Maria Paula e também ao pastor Sidney Teixeira, que está aniversariando hoje, deve ter fechado de Jardim Catarina para a gente comemorar. Olha aí. E a minha princesa, churrasco, e a minha princesa é Sara, que depois de amanhã vai fazer 20 anos. Olha aí. Né? Então estamos felizes da vida, que Deus a abençoe grandemente e toda a minha família. Vamos orar juntos, vou pedir aqui o pastor Paulo para orar conosco, vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração. Vamos lembrar de todo mundo que está procurando emprego ou procurando um trabalho e não está conseguindo. Que Deus tenha misericórdia, que Ele abra as portas. E se a pessoa é meio encostona, assim como a gente viu, vamos orar para Deus abrir um emprego para ele assim mesmo. Isso pode ser, para ele vai dizer assim, misericórdia, mas nós vamos dizer amém. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, minha gente. Invista tempo do seu dia orando pela cura dos enfermos. Tem muita gente sofrendo e precisando das nossas orações. Vamos lembrar daqueles que estão enlutados, estão chorando, com saudades de um ente querido. E a gente sabe que esse consolo só é promovido pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se de orar por essas pessoas também hoje e ao longo do seu dia. Vamos orar. Deus querido e soberano Pai, nós te agradecemos a oportunidade de falar contigo. Agradecemos o privilégio de debater assuntos, temas, trazer a esta rádio e ao público assuntos tão relevantes, mas agora a oportunidade de orar e ter a convicção que em nome de Jesus Cristo a oração ela cruza fronteiras. Te pedimos, ó Deus, portanto, em nome de Jesus, a intervenção do poder, da ação do Teu Espírito Santo em cada ouvinte. Aqueles que estão enlutados, que o Senhor traga consolo. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor lhes traga cura. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra a porta e que o Senhor, ó Deus, dê um espírito, ó Deus, de prontidão e de serviço. Repreende todo espírito de morte e de preguiça, Pai. Desperta para o trabalho, para a atividade, para a produção, porque Tu nos criastes para a produção. Tu nos fizestes para o trabalho. O trabalho é do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pela nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Te pedimos, ó Deus, por este funcionário que denunciou toda esta podridão, ó Deus, no consumo de carne no Brasil. Senhor, levanta homens como estes, homens corajosos que falem a verdade, que denunciem a verdade, e como o ouvinte, que possam até perder o emprego, mas não perder a dignidade. Abençoe a nossa nação, Pai. Abençoe esta campanha de doação de sangue no Hemorrio, que possamos lembrar que é dando que se recebe. Possamos nos lembrar que nós fomos alvos do derramamento, da doação do sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo o pecado. Por isso, ó Deus, essa campanha seja massiva nas nossas igrejas, no nosso povo, e que parta de nós ações de generosidade. Abençoe, ó Deus, este programa. Abençoe J.R. Vargas, toda a sua equipe. Que essa voz continue ecoando, trazendo discernimento, trazendo orientação, trazendo palavra e direção para os nossos ouvintes. Releva-nos em paz. Dá-nos uma semana abençoada, pois assim nós oramos e cremos que há de ser, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.